Oi, gurias, tudo? Tava pensando aqui sobre como é difícil, né, quando a gente pensa demais. Quando a gente pensa bastante, a gente se questiona bastante. E quando a gente se questiona bastante, a gente começa a perceber que, opa, pera lá, que muitas coisas estão acontecendo de um jeito que não deveria de ser como são. E a gente começa a ter uns atritos, a gente começa a se sentir desconfortável, a gente começa a meio que sair da curva, assim. É o pensar fora da caixa que eu sempre falo, né? Pensar fora da caixa. Tem o lado bom de você não pensar fora da caixa. Existe um certo sossego, sabe? Existe uma vida mais sossegada, entre aspas, porque quando você adquire conhecimento e você descobre verdades, você também se sente livre de algumas amarras que a ignorância, a falta de conhecimento e de instrução, ela te faz, sabe, escravo, ela te aprisiona ali. Então, ter conhecimento é libertador, mas ter conhecimento também te torna uma pessoa inquieta. Eu prefiro lutar a guerra do aquietar meus pensamentos, aquietar minha mente, né? Eu tenho que ser mais intencional de aquietar minha mente. A minha cabeça funciona assim, ó. Não existe um dia da minha vida que eu não esteja pensando sobre um assunto determinado, assim, que eu esteja buscando entender mais, estudar sobre, ou um questionamento que eu estou atrás de uma resposta. Pode ser algo muito simples, tipo assim, algo relacionado à saúde, a uma vida saudável, alguma coisa assim, mais assim, do mundo cotidiano, sabe? Da vida cotidiana. Como pode ser algo mais profundo, algo mais assim, teológico, não sei. Eu tô sempre com uma coisa na minha cabeça, eu tô sempre pensando sobre algo. E essa inquietude, ela é boa no sentido de que ela te faz sempre crescer em conhecimento, você tá sempre adquirindo conhecimento. Quem não se questiona muito sobre as coisas, infelizmente, eu acho isso aí um ponto bem negativo, que você não cresce, sabe? Você fica sempre naquele lugar que tu tá. Tu não evolui, tu não cresce, tu não aprende, tu não busca coisas novas, tu não busca explicações, né? A pessoa que questiona bastante, ela tá sempre questionando as coisas, do porquê que as coisas funcionam daquele jeito. Só que ser essa pessoa é desafiador. Porque tu tá sempre com a mente inquieta e porque as pessoas, elas não... Principalmente quando você não convive com outros inquietos, você se torna uma pessoa às vezes um pouco chata, sabe? E eu percebo que quando eu tô assim meio com o meu botão de bom senso desligado, porque eu preciso ligar o bom senso. Ele não é natural, ele não liga sozinho de manhã quando eu acordo, infelizmente. E infelizmente ele não liga automático. Eu percebo que às vezes eu acabo sendo inconveniente porque eu acabo questionando ou trazendo uma reflexão da minha pessoa aqui, solto uma reflexão que as pessoas à minha volta não querem pensar sobre, que elas nem tinham, sabe, elas nem queriam saber. Então isso é um desafio. Quem é parecido comigo, quem tem essa personalidade de questionar as coisas, tu já não percebeu que tu se sente às vezes deslocado e que você se torna, eu não vou colocar culpa nas pessoas agora, porque a gente se torna meio inconveniente às vezes. Eu vou trazer a peteca pra nós aí, porque não é errado as pessoas não se questionarem, sabe? Eles têm esse direito, é legítimo, tá tudo bem também viver uma vida mais quieta, sem ficar se questionando tanto. É claro que, no meu ponto de vista, é uma vida meio rasa, porém não é errado, certo? E quando eu fico inquieta perto das pessoas que são mais quietas no sentido de elas não gostam de ficar fuçando, sabe? Pensando, indo lá na raiz do problema, puxando a linha pra ver aonde que vai dar aquilo ali. Quando tu te encontra com uma pessoa assim, você se torna às vezes uma pessoa chata, inconveniente, sabe? Uma pessoa que elas não querem ficar pensando sobre aquilo. Então, muitas vezes escapa. Mas graças a Deus, quando escapa, geralmente eu me dou conta que eu falei demais, que eu fiz uma pergunta que eu não precisava ter feito, que eu trouxe uma reflexão que eu não precisava ter trazido, sabe? Porque eu tô às vezes num lugar que as pessoas não querem. Agora, é muito gostoso quando tu te encontra com uma amiga, com um casal de amigos, com alguém que tem esse mesmo perfil. São pessoas inquietas, que gostam de saber, que gostam, nossa, é maravilhoso, porque assim, ó, sério, da meia-noite o papo não acaba, sabe? Vocês têm sempre conversa, vocês têm sempre muito papo. Por quê?
Porque quando vocês começam a conversar sobre algo, logo vem outro assunto. Vocês vão puxando uma coisa na outra, porque os questionamentos fazem isso. Eles vão, sabe? Vão puxando, vão trazendo à tona algumas coisas que vocês nunca tinham pensado sobre. Mas quando a gente pensa bastante, automaticamente perguntas e questionamentos vêm. E às vezes existe aí um grande problema, que você se depara com algo que você vive que não bate com a resposta que tu encontrou. Quando você é convencida de algo que não é o que tu vive, que não é o que tu crê, que tu acredita. Aí nós temos uma crise muitas vezes, uma crise de existencial, uma crise de identidade, uma crise na fé muitas vezes, uma crise não sei o quê. Porque você descobre algo que você não via até aquele momento, que você não acreditava até aquele momento. E aí nós temos um grande desafio. Quando você vem vivendo a sua vidinha, de repente, você acha que tá tudo bem, tá tudo certo, de repente tu descobre uma verdade. E você descobre que aquilo que tu tava vivendo, que aquilo que tu acreditava não é por ali, não é o certo. Tu se sente assim, ó, arrasada, porque, meu Deus, e agora? Tu não sabe às vezes o que é mais difícil, mudar a realidade com a nova verdade, a partir daquela nova verdade, ou se permitir aceitar a nova verdade, porque você precisa aceitar que você estava errado e que você precisa mudar às vezes o rumo. E esse pra mim é um dos maiores pepinos de quem questiona demais. E até quem não questiona demais vai se deparar em algumas situações da vida que tu vai perceber que aquilo que tu fazia não era o certo, aquilo que tu tava pensando que era o certo, não é o certo. E aí nesse momento, às vezes você precisa correr para alguém que seja uma pessoa mais sábia que você, que possa te aconselhar, e isso é muito recomendado, né? A palavra de Deus nos dá essa instrução, né? De que a gente procure pessoas mais sábias, pessoas mais velhas, muitas vezes, nem sempre a pessoa mais velha é a pessoa mais sábia, mas as chances é bem grande da pessoa mais velha ser mais sábia, de você se aconselhar com essa pessoa. E uma pessoa que eu tenho, assim, que eu sinto muita segurança de me aconselhar é o meu marido. Eu não sei se é o teu caso, amiga, se o teu marido é essa pessoa idônea, sábia, mas se ele não for, você precisa ter alguém. Uma pessoa que você sabe que vai te trazer uma resposta baseada na palavra de Deus, que vai ter sabedoria para te orientar. E eu acho que o ponto X desse vídeo é exatamente aqui, nesse lugar que a gente chegou, sabe, nessa conversa. A gente não pode ter medo, sabe, de voltar atrás. Esse é o X dessa conversa. A gente não pode ter medo de voltar atrás. Gurias, muitas vezes eu me sinto num breque sem saída. Eu percebo que algo que eu tava fazendo não é esse o caminho, meu Deus. Sabe, é mais grave ainda quando às vezes você já conversou com outras pessoas sobre esse teu jeito de ser, essa tua forma de fazer. Eu, por exemplo, com este canal, eu posso muitas vezes falar algo aqui e de repente, em alguma situação, isso pode acontecer. Deus me revelar, ou através da vida, das experiências, que esse não é o caminho. E seria bem perturbador pra mim ter que gravar um vídeo aqui falando com vocês. Lembra de quando eu falei sobre isso com vocês aqui? Pois é, não é bem assim. Seria bem perturbador pra mim, mas extremamente necessário. Porque a gente tem dificuldade de chegar às vezes pro nosso filho e dizer: filho, a mamãe errou. De chegar pro nosso marido e dizer: me perdoa, me desculpa, eu tava enganada, eu estava equivocada na forma como eu falei, na forma como eu fiz, naquilo que eu disse. A gente precisa se permitir desapegar das coisas que não são verdade. Ou, vamos abrir um parêntese bem importante. Tem situações, tem coisas na vida da gente que não existem só duas opções: o certo e o errado. Às vezes, dentro do certo, existem uma gama de opções. Deus é um Deus que nos dá livre arbítrio. E existe um poder de escolha que Deus respeita dentro daquilo que tem um embasamento bíblico para isso. Às vezes, gurias, dentro daquela caixinha das coisas certas da vida, a gente tem inúmeras escolhas ali dentro, né? Por exemplo, eu vou cortar o meu cabelo. Um dedo, 2 dedos ou 3 dedos é irrelevante. Se o teu marido está de acordo, minha amiga, se você está em paz com Deus e com o seu marido, é irrelevante, sabe? Você tem algumas opções dentro de uma caixinha das escolhas certas. Você tem várias opções ali dentro.
Então é irrelevante algumas coisas, sabe? Tipo assim, seja feliz, tenha paz no seu coração, faça as suas escolhas mediante aquele critério. Vai glorificar Deus? Isso aqui vai agradar o meu marido? Isso aqui vai fazer bem para minha família? Isso aqui vai agregar? Se isso vai agregar, vai edificar, vai tornar a vida mais bonita, mais feliz, mais funcional, glória a Deus por isso. Você vai lá e você faz a sua escolha, certo? Sem peso na consciência do tipo, será que eu deveria ter comprado o carro vermelho ou o carro amarelo? Ai meu Deus, será que Deus queria que eu comprasse o carro amarelo ou o carro vermelho? Sabe aquelas coisas assim, paranoia, assim, espiritual, que você sente um peso nas pequenas escolhas da vida, porque Deus tem que te dar um aviso, Deus tem que te dar um sinal para absolutamente qualquer decisão que você toma. Agora, se em determinado momento da vida a gente percebe que esse caminhozinho que a gente está trilhando, essa rotina que a gente adotou para nossa família, esse modelo de trabalho, que a forma como eu tenho educado os meus filhos, a forma como eu tenho feito algo, uma crença, algo que eu tenho acreditado a vida inteira, eu percebo que aquilo ali não é o que eu deveria de fazer. E sabe uma coisa que eu lembrei agora? Tem uma amiga que conversou comigo que ela queria muito fazer homeschooling com as crianças. E ela disse que infelizmente não vai ter como, né? Ela tem acho que 4 crianças e ela disse que não vai ter como. As razões ela não me disse. Eu deduzo que seja por falta talvez de ajuda em casa para dar conta do homeschooling, das tarefas da casa, né? São 4 crianças pequenas. Eu acredito que seja mais ou menos por aí o caminho, tá? Que ela me falou as razões. Mas eu penso que talvez ela tenha pensado, eu também pensaria, mas eu defendi tanto o homeschooling, eu queria tanto educar em casa, sabe? E agora eu não posso. Ou aquela mulher que sabe que o melhor é estar em casa cuidando dos filhos, ela sabe que é o melhor. Mas aconteceu algo na família que forçou essa mulher nesse exato momento a se retirar do lar para conseguir ganhar um dinheiro melhor lá fora. A gente sabe dos desafios de empreender em casa. Eu sempre vou bater na tecla de que as mulheres procurem empreender em casa. Então, vai fazer alguma coisa, minha filha, começar um negócio para que você possa começar a auxiliar financeiramente o lar, né? Para que você não precise se retirar. Mas, gurias, eu acho que não é a maioria, mas existem algumas pontuais necessidades de uma mulher que às vezes precisa se ausentar. É tipo assim, eu não posso esperar mais um dia. Eu preciso ganhar dinheiro. Preciso ajudar em casa. Só que essa mulher tem receio de voltar atrás, uma vez que ela fez essa decisão de estar em casa cuidando da casa, né? E a gente tem dificuldade aí também. E aí que a gente encontra um problema, um super de um problema. Quando voltar atrás, mudar de ideia, mudar de opinião, ou mudar de, sabe, tomar um rumo diferente, às vezes se torna um fardo mental, porque essa pessoa, ela tem dificuldade de aceitar. E eu tô dizendo isso pra mim também, porque eu sei que eu tenho muita dificuldade de voltar atrás, sabe? Não em tudo. Muitas coisas eu já mudei de opinião, já percebi que aquilo que eu pensava não estava certo e ok. Mas tem uma outra coisa na vida da gente que tem um peso tão grande, que quando você descobre que algo ali dentro daquela certeza não tá bem ajustado, tem que ter um direcionamento diferente. Ai, é tão difícil. Parece que você perde credibilidade contigo mesma, sabe? É desafiador, mas é necessário. Não tem pra onde fugir. É tirar coragem de onde não tem e vamos lá. As pessoas vão dizer o que elas quiserem. A gente não tem compromisso com as pessoas aí fora sobre a vida que está sobre a nossa responsabilidade, que é a nossa, a dos nossos filhos, o andamento da nossa família, o nosso casamento. Se a gente precisar largar tudo para salvar o nosso casamento, o que os outros vão pensar? Paciência, amiga. Os amigos de verdade, eles vão ter o mínimo de senso para te apoiar e te entender.
Aquelas pessoas que não têm muito compromisso contigo, eles vão começar a supor teorias na cabeça dele, vão começar a criar conspirações. Por que será? Por que será que mudaram de cidade? Por que será que ela deixou o emprego? Por que será que não sei o quê? Por que será que ela dizia que ia ficar em casa e teve que trabalhar fora? Amiga, às vezes a gente precisa dar um passo diferente para que algo melhor aconteça, para que algo mais precioso se salve. Então assim, ó, a gente precisa, né? E Deus nos dá essa graça. Graças a Deus que sozinha nós não estamos, né? A gente tem a companhia de Jesus, o Espírito Santo, ele nos dá essa força, essa luz necessária. É sobre isso esse vídeo hoje. É essa reflexão, né? Meu cafezinho aqui já tá até geladinho. Eu vou falando e vou esquecendo de tomar. Às vezes a gente tem que voltar atrás. E tá tudo bem, sabe? A gente tem que estar em paz com Deus. Eu não tô dizendo aqui voltar atrás em princípios que são fundamento da nossa fé. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de coisas na vida que não interferem na nossa comunhão com Deus. Eu tô falando nas coisas da vida, decisões da nossa família que não entram em conflito com a palavra de Deus. Isso é muito importante, deixar claro, cristalino, porque vai que alguém interprete de uma forma distorcida aqui. E aí, gurias, o que vocês pensam sobre isso? Eu preciso saber. Agora eu tô sem Instagram, né? Na verdade, não é que eu tô sem Instagram, eu estou off por um tempo indeterminado. Tô agora um pouquinho mais conectada nos comentários que vão entrando nos vídeos, né? Deixem aqui a experiência de vocês, o que vocês pensam sobre isso, tá? Um beijo, Deus abençoe e tchau!